Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Nosso Lar. E hoje a nossa palestra tem como tema Anjos da Guarda e Espíritos Guardiões, com o palestrante Antônio Greca. Teremos a nossa prece musicada e logo depois a nossa palestra. Tenham uma boa noite. Meus queridos irmãos, que os bons espíritos nos assistam na tarefa da noite de hoje. Nós sabemos que a ciência espírita surgiu em 1857, mais precisamente a 18 de abril, quando do lançamento de O Livro dos Espíritos, já que esta obra marcou
o início da nova era, da era do Espírito. A partir deste instante, descortinou-se para os espíritos encarnados uma visão amplificada do universo, da criação. A humanidade encarnada pôde tomar conhecimento de que aqueles que lhes antecederam na grande passagem denominado erroneamente morte, não caminharam para o nada, não se precipitaram no abismo do incógnito, do desconhecido, mas transladaram-se em espírito para uma dimensão subsequente a esta em que nos encontramos, onde essas entidades, até então encarnadas, continuam, prosseguem na sua romagem evolutiva rumo àquele objetivo elevado a que Jesus se referiu quando nos disse: sejais perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É bem verdade que a humanidade, através de alguns grupos de estudiosos, grupos iniciados nos conhecimentos esotéricos, aqui e ali, em diversas partes do mundo, possuíam alguns conhecimentos que vieram a ser confirmados pela doutrina dos Espíritos. Mas essas instruções eram afeitas a alguns privilegiados, a algumas mentes que talvez em função de estarem um pouco mais adiantadas em relação ao todo, eram beneficiadas com essas instruções, essas sabedorias, e que não chegavam ao conhecimento do povo, das massas. Com o evento da doutrina espírita, houve realmente uma grande modificação. Desenterrou-se, tirou-se das gavetas dos grupos fechados e secretos aqueles conhecimentos que até então só eram alcançados por algumas almas mais privilegiadas. A grande luz se fez de uma forma ampla, geral e irrestrita. Agora era chegado o instante dos conhecimentos serem levados a toda a gente. Esta foi a grande era que iniciou-se com o evento da doutrina espírita. A partir dali, certos conhecimentos que nem mesmo Jesus Cristo pôde levar a nível de povo, razão pela qual ele falou através de parábolas, porque tinha certeza de que, de modo geral, não era possível uma abordagem ampla, porque o todo dos espíritos encarnados não apresentavam condições de inteligência, ou talvez predisposição espiritual, para interessar-se por aqueles ensinos, compreender-lhes os sentidos ocultos daquelas instruções. Mas passados 1900, aproximadamente, anos após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, já a humanidade encarnada estava em condições de iniciar-se num aprendizado de nível mais elevado. A fase da infância havia passado. Estávamos já adentrando a juventude, a plenitude da vida,
ávidos de saber e de conhecimentos, razão pela qual os espíritos, então, surgiram e comunicaram-se nos mais variados pontos do globo, caracterizando o sentido universal do espiritismo, manifestando-se em diversos grupos, em diversos centros, o que proporcionou a codificador, mais tarde, lançar mão desses elementos e utilizá-los na feitura, acrescentá-los com as suas próprias experimentações e observações e compilar a obra magistral, o Pentateuco, os 5 livros básicos que compõem as bases filosóficas do pensamento espiritista. De formas, meus queridos irmãos, que a partir deste instante, 1857, de fato a humanidade terrena ingressou na era nova do espírito. Agora rompia-se o véu das coisas espirituais. Tudo seria revelado, tudo seria mostrado aos homens, tais quais elas são de fato. Porque os espíritos não fazem segredo das coisas. Eles colocam os assuntos de forma clara, em linguagem inteligível, em linguagem fácil, porque todo o conteúdo do Pentateuco espírita é de fácil acesso a qualquer mente, até mesmo aquelas que possuem nível de cultura acadêmica razoável. Curso primário já apresentam condições de acesso a essas informações. Uma das características sublimes do pensamento espírita, pois enquanto que alguns filósofos, para se expressar em alguns pontos, fazem tal confusão do assunto, tal dificuldade na expressão, pôde Allan Kardec tratar dos mais elevados temas, de forma que as criaturas mais simples do mundo podem ter os livros espíritas à cabeceira e ter acesso aos maiores conhecimentos espirituais, obra que só pode ser comparada ao próprio Evangelho de Jesus, que guarda também as mesmas características de simplicidade e de acesso às mentes dos povos. O que vem também a nos dizer, em outras palavras, que o Espiritismo veio mesmo para atender às necessidades do povo. Não é mais uma doutrina apenas acessível a uns, mas é uma luz a derramar-se por sobre toda a humanidade. Este conhecimento novo, esta ciência, surgida na Terra, nesta data que nos referimos, trouxe um grande conhecimento a todos nós. A existência do mundo espiritual e as relações que este mundo espiritual mantém com o mundo corporal. É onde começa a temática a que nos propomos desenvolver na noite de hoje. A partir da questão 459 do Livro dos Espíritos, já este assunto começa a ser amplamente esclarecido pelo Espírito da Verdade que sabemos ser. Uma legião enorme, incontável, de entidades enobrecidas no bem, iluminadas no conhecimento, e que nos assiste o curso do caminhar incessante da humanidade encarnada e desencarnada que moureja no planeta Terra. De formas, meus queridos irmãos, que pensávamos no passado que aqueles que partiram para outro mundo estariam irremediavelmente isolados
do nosso habitat, do nosso convívio. Mas os Espíritos então nos vêm dizer que em absoluto isto acontece. Este relacionamento, essa interpenetração dos dois mundos é um fato natural, permanente e constante na vivência dessas entidades que evolucionam como encarnados ou como desencarnados. Então, nós sabemos hoje que dessa influência do mundo espiritual exercida no mundo corporal, grandes acontecimentos se desenvolvem. Extraordinária luz é projetada para o homem. E por quê? Porque todo um processo bom e mal resulta desse relacionamento. Analisemos rapidamente qual seria a influenciação que pesa na economia da mente encarnada na condição de processo corretivo. E nós compreendemos hoje que é desse relacionamento que resulta toda uma gama de influenciações obsessivas da parte daquelas entidades que, dada a sua invigilância, semearam no passado as sementes da discórdia, as sementes do mal, as sementes da invigilância, as sementes do desentendimento, as sementes da falta de fé, as sementes do desespero, da vingança, do ódio. Tudo isso resultou no passado numa série de ações infelizes que projetou para o futuro reações da mesma ordem, do mesmo jaz, de forma que desse processo surge na Terra todos os quadros psicopatológicos de distúrbios mentais, psicológicos, emocionais, que vão desde um simples desequilíbrio, uma perturbação, caracterizada pelos espíritos como uma obsessão simples, até uma interferência mais violenta, que resulta numa subjugação mais aprofundada, que funciona na condição de um corretivo, de um acerto de contas para aquela alma que conflitou com as leis da sua própria consciência e projetou para o futuro toda uma série de consequências desastrosas. É desse relacionamento, é desta influência espiritual, meus queridos irmãos, que resulta toda esta gama enorme de doenças psíquicas na área da mente, que superlotam os hospitais psiquiátricos, os asilos, os manicômios, que fazem perambular pelas ruas almas dementadas, que muitas delas, lamentavelmente, vivem nos lares, mas apresentam condições de distúrbio mental facilmente detectável por qualquer pessoa que lhe esteja ao lado e que tenha condições de observar-lhe a conduta, observará nele situações
agravantes no seu comportamento, na sua conduta, que caracteriza uma influenciação que hoje vem os espíritos esclarecer, tratar-se daquele relacionamento engendrado no passado e que continua no presente, uma vez que a morte destrói o corpo, destrói o físico e libera o espírito, libera a alma. Cristo, ao referir-se a essa problemática, nos ensinou que quando tivéssemos um inimigo e pretendêssemos fazer uma oferta ao altar, simbolizando aí, neste ato, qualquer esforço de devoção a Deus, lembremo-nos que a maior devoção, o maior culto que nós poderíamos prestar a Deus é o ato de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Porque Deus, o que pode esperar de nós em forma de doações, de presentes ou de sacrifícios? O que nós poderíamos dar ao nosso Pai Celestial, senão a nossa harmonia em relação aos irmãos que convivem conosco na terra? Sabendo o Pai que a nossa felicidade futura dependerá do acerto de contas do momento, Jesus Cristo não teve dúvidas em nos ensinar que antes de irmos oferecer as nossas ofertas no altar e lembrarmos-nos de que temos algum inimigo, voltássemos atrás, reconciliássemos com o nosso adversário e depois fôssemos fazer a oferta ao altar. De formas, meus irmãos, que esta influenciação do mundo espiritual pesa sobre todos nós de forma muito acentuada. Na questão 484, o codificador propõe ao Espírito da Verdade a seguinte questão: se as nossas afeições conquistadas na terra prevalecem após a morte, ou se aqueles espíritos que foram no passado almas amigas e afeiçoadas continuariam a ter para conosco o mesmo sentimento e interessar-se-iam por nós no outro plano da vida. E os espíritos então nos dizem que sem dúvida isto acontece. Isto é um fato absolutamente normal. Os sentimentos de fraternidade, de afinidade, de consideração, de amor, vão além dos planos puramente materiais. Aliás, meus queridos irmãos, é exatamente isto que se leva daqui. É esta afeição, é esta amizade, é este sentimento de fraternidade que nos acompanha no mundo espiritual. Porque os amigos nos acompanham até um determinado ponto, nós sabemos. Os bens materiais, nós já nos desligamos, até mesmo antes do derradeiro momento. Mas aquilo que nos acompanha são as boas ações. E as boas ações, a nata das boas ações, é a amizade, é o amor, é a afeição, é o sentimento de fraternidade. Ponto mais elevado da missão de Jesus à Terra, tanto quanto
nós sabemos ter dito ele: um mandamento novo eu vos deixo, um mandamento novo eu vos dou. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Para Jesus deixar-nos um mandamento novo, um ensinamento novo, acrescentar algo àqueles 10 conhecidos que nós recebemos através de Moisés, era preciso que esta ordem nova representasse alguma coisa absolutamente incomum e importante. E dizem os Espíritos, realmente o é: amai-vos uns aos outros, dando-nos a entender que o sentimento do amor, do relacionamento humano, deve ser a nossa busca permanente e diária. Nós vivemos para isto. Nós temos a impressão, meus queridos irmãos, baseado na literatura espírita, de que nós viemos à Terra para desenvolvermos esse sentimento. É possível que este sentimento do amor, do interrelacionamento, é aquilo que nos faltou quando nós estávamos em outros páramos mais felizes e deixamos de apresentar condições de convivência naqueles planos e fomos então compelidos a uma encarnação em um mundo de expiação e de provas, porque nos faltou este fermento, este elemento denominado sentimento do amor, sentimento da fraternidade. Seria um absurdo que logo este ponto, o mais importante das nossas vidas, viesse a perder-se com o decesso carnal. Absolutamente asseguram os Espíritos, esta afeição, esse sentimento de afeição, de consideração, prossegue. Nós mesmos poderemos fazer uma avaliação. Será que se nós, amanhã ou depois, quando chegar a nossa hora, e nos encontrando no outro plano, nós perderemos todo o interesse por aqueles que permaneceram na retaguarda? Será que nós não vamos nos lembrar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos descendentes? Ainda mais quando nós tomarmos conhecimento que dentre aqueles que nos compuseram a árvore genealógica que ficou, existem criaturas que foram muito queridas por nós no passado e que ficaram na retaguarda. Nós perderíamos esta afeição, esse sentimento? Não tem sentido. Então, dizem os Espíritos, absolutamente, eles se consideram tão ou mais unidos quanto estavam antes. E com uma característica, que como dissemos, esse aspecto, ele tem duas facetas. Se nós temos do lado positivo as nossas afeições queridas, que nos protegem e oram por nós, lamentavelmente, também do outro lado da vida, continuam aqueles desafetos, aqueles espíritos que guardam remorsos a nosso respeito, que guardam ressentimentos quando se lembram de nós, e muitos deles são inclusive compelidos através de um processo de imantação natural a vir ao nosso encontro num verdadeiro ajuste de contas. Esta é a grande beleza da doutrina espírita, que nos revelando este mundo espiritual, nos clarificou a existência
E nós temos condições de, a partir de hoje, de agora, do já, começarmos a estruturar esse futuro que está em nossas mãos. Acima dessas afeições, dessas amizades, desses afetos naturais, dizem-nos as entidades superiores, cada um de nós conta também com entidades de nível mais elevado, componentes de uma hierarquia superior, que são conhecidos na Terra, especialmente no âmbito da religião cristã, nas suas várias denominações, como anjos guardiães, espíritos protetores. Todos nós temos esses seres angélicos, nos afirmam os espíritos, que nos acompanham o trajeto, e nos acompanham não a partir somente de agora, nos assistiram ao reencarne, o momento do nascimento, nos acompanham toda a trajetória na Terra, e em muitas circunstâncias, ou em quase todas elas, já vêm nos acompanhando há muitas e muitas encarnações, porque este é o trabalho que compete aos espíritos superiores. Faz parte esta atividade, esta ação, do trabalho dos espíritos. Esta é que é a grande verdade. Quando nós fracassamos, quando nós falimos, não tenhamos dúvidas, não estamos pondo em risco apenas um planejamento nosso, mas também estamos decepcionando aquelas entidades mais elevadas que depositaram em nós a confiança e as esperanças e aguardam o nosso decesso carnal para nos abraçar nos minutos primeiros da vida no mundo espiritual. Comprometemos também o trabalho dessas entidades superiores, que se vê em muitas circunstâncias frustradas completamente nas suas propostas, no seu trabalho, no seu empenho. É muito sublime toda esta revelação que nos faz a doutrina espírita, quando nos assegura que o universo é todo ele administrado, gerenciado por uma pleiade incontável de espíritos, de entidades espirituais, obedecendo a uma hierarquia que poderíamos considerar quase infinita. É um processo hierárquico que se desdobra a partir de nós, quase infinito, num processo de autoridade. Não é esta autoridade que nós conhecemos na Terra, baseada nos diplomas, nas medalhas que se põem ao peito, nos distintivos, mas aqueles valores do espírito, aqueles valores morais já conquistados por estas personalidades desencarnadas, que adquiriram este poder, esta força, que lhes coloca acima das demais entidades, fazendo-as protetoras dos menos evoluídos, dos mais simples, daqueles que estão dando os primeiros passos. Este raciocínio é realmente muito interessante, porque nesse capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nós observamos um alerta dos espíritos, que é muito bom nós sabermos que há este processo hierárquico
infinito acima de nós. Porque nós passamos a entender que nós somos um elo da grande corrente. Se acima de nós existe um infinito de comando, nós temos que convir e aceitar que abaixo de nós existe também esta corrente. E que nós não sabemos exatamente em que ponto nós nos encontramos. Se há um infinito para cima, há um infinito para baixo. Da mesma forma com que nós contamos com o amparo de cima, muitas criaturas contam com o nosso amparo. Então nós somos também, por incrível que pareça, e é um fato consumado, também somos espíritos protetores. Nós também somos espíritos protetores. Para muitas pessoas nós somos anjos, porque temos obrigações para com aqueles que nos são subalternos, são nossos familiares, são os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos em humanidade. A obrigação que nós temos ao socorro e ao amparo a todos aqueles que nos estejam em situação inferior, ou em necessidade, ou precisem de nós, ou em busca de nós o socorro. Se nós não raciocinarmos assim, nós cortamos a corrente. Nós não somos um elo desse processo. Aquele que sabe tem obrigação de ensinar o que não sabe. Não faz mais do que a obrigação. E se não o fizer, terá que prestar contas. Aquele que tem força física deverá ajudar aquele que tem menos força. Esse é o sentido do amparo que há que funcionar no seio da sociedade. Devemos pensar nisso. Nós achamos que o raciocínio da doutrina nos pede para considerarmos essa hipótese. Essa hipótese não, essa tese certíssima, de que nós somos espíritos protetores de uma infinidade de elementos que nos estão aos cuidados, a partir da própria natureza. Nós temos responsabilidade para com o riacho, para com a pequenina árvore, para com a relva, para com o mundo animal. E para esta infinidade de seres que buscam em nós alguma coisa, é tão verdadeiro esse pensamento, esse raciocínio, que o Espírito da Verdade não teve dúvida em dizer que o lema da doutrina espírita é fora da caridade. E esta caridade é este dever, é esta obrigação que nós temos em relação aos que nos estão em nível inferior, ou se não, em alguma circunstância. Porque pode surgir alguém na nossa proximidade que seja muito superior a nós num ponto, mas é carente em outro ponto. Ele é uma sumidade intelectual, pode ser um carente moral. Ele pode ser uma bondade personificada, uma fortaleza moral, mas carece de recursos intelectuais. E nesta hora, se tivermos, devemos passar adiante. É este processo de apoio, de interrelacionamento, que compõe esta beleza, essa harmonia extraordinária da criação. Se nós não dermos alguma coisa, não recebemos nada do mundo espiritual. A prece de Pai Nosso já nos dá a entender esse aspecto da verdade. Nós pedimos todos os dias: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vejam que não se pode manter a ideia de Deus longe da ideia de lei. Deus é lei.
É a inteligência suprema que estabeleceu a ordem do universo. É dando que se recebe, disse Francisco de Assis, expressando com isto uma lei da natureza. E vem a doutrina espírita e nos estabelece, fora da caridade não há salvação. Não há salvação, não há solução. Se nós quisermos, pensarmos em receber alguma coisa, nós temos que fazer qualquer coisa. Dar qualquer coisa. É um pensamento, é uma prece, é uma ação, é uma atividade. É uma força moral, uma força física. É um olhar. Porque a beleza e o recurso e a porta para a solução dos nossos problemas está em darmos alguma coisa de nós. Isso é tão importante que Jesus disse, mais bem-aventurada coisa, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É o pensamento que nós captamos nesse capítulo, o 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Nós também somos espíritos protetores. Vamos ver quem na nossa vida. Pode ser alguém que surgiu de algum ponto. Nós nos sentimos mais ou menos obrigados a fazer qualquer coisa para esta ou para aquela outra pessoa. Aquele provavelmente será o nosso protegido, que quando nós chegarmos lá em cima e nos apresentarmos no mundo espiritual, alguém nos pedirá contas. E aquele? Como está? É para se pensar neste assunto. É realmente um assunto muito importante isto. Talvez nós todos os espíritas devêssemos nos conscientizar mais a respeito disso. Porque esta é a chave da paz, a chave da felicidade, a chave da vitória. Anjos guardiães, espíritos protetores, todos temos. Interessante que isto é tão verdade que até mesmo as religiões fora do círculo espiritista, por exemplo, aceitam, porque parece que o mundo espiritual fez ver a elas que estas entidades existem de fato. E é um consolo, é um apoio, é um companheirismo de todas as horas, de todos os momentos, que podemos e devemos apelar em todos os instantes de nossas vidas. Porque as entidades espirituais nos asseguram que não apenas as individualidades possuem seus espíritos protetores, também as cidades possuem seus grandes comandos espirituais. As cidades, as pequeninas aldeias. Nós não duvidamos sob nenhum aspecto que os bairros de nossas cidades são assistidos e auxiliados por comandos do plano espiritual, do plano invisível, que lhes assessoram o ato de evoluir e lhes atende aos reclamos justos na medida das possibilidades, pois que as cidades possuem também os seus comandos espirituais, da mesma forma que os países, e nós sabemos que o mundo tem a sua direção e o seu comando majoritário centrado em Jesus Cristo. A quem coube e a quem cabe dirigir
e acompanhar o processo evolutivo dos espíritos encarnados na Terra. Toda essa estrutura fantástica existe acima de nós. É importante saibamos que desencarnar não é partir para o nada, mas é ingressar num universo milhões de vezes mais rico que o nosso, em que os espíritos só aceitam vir à Terra após um trabalho em que eles passam a compreender que é necessário vir à Terra. Mas é em muitas circunstâncias com relutância que isto acontece, nos dando a ideia dessa estrutura fantástica e maravilhosa do mundo espiritual. Uma das questões que aparece também nesse capítulo, e que Allan Kardec faz ao Espírito da Verdade, é que quais as preocupações nossas que mais preocupam ou sensibilizam os espíritos desencarnados, protetores nossos? Seriam aqueles valores materiais? Ou seriam as consequências ou os valores morais? Exemplifiquemos. Será que os espíritos ficam muito preocupados quando nós arriscamos no mundo das finanças e acabamos por nos prejudicar financeiramente? Será que eles ficariam assim muito preocupados com isto? Se nós deixamos de adquirir o automóvel do ano? Ou se a nossa televisão quebrou? Ou se nós estamos andando a pé ou de carro? Seriam estas as preocupações? É bem verdade que eles não são alheios a essas coisas. Eles procuram nos auxiliar também, em muitas circunstâncias, em situações que envolvem os nossos interesses dia a dia. Mas não é o cerne da questão, ou a preocupação maior. Eles se aborrecem muito quando percebe que um comportamento nosso poderá prejudicar-nos, não apenas no presente, mas sobretudo no mundo espiritual, onde nós poderemos levar as consequências daquelas atitudes infelizes. Quando passamos a odiar, quando passamos a perseguir, a semear a discórdia, a confusão, o desentendimento, as guerras, os atos de desonestidade declarada, isso os preocupa, porque estas coisas não afetam apenas o corpo, mas afetam sobretudo a paz do espírito, a paz nas consciências. E isto nos fará estacionar ou retardar o processo de aprendizado e de libertação, comprometendo a nossa permanência no mundo espiritual e até mesmo a nossa elevação a níveis mais elevados. Ele se ressente com as nossas doenças, com as nossas moléstias, mas a visão de lá para cá é diferenciada da nossa visão. Em muitas circunstâncias, nós teremos que passar por algumas fases infelizes na Terra, que caracterizam fases de sofrimento e de angústia para nós, mas que, visualizadas no mundo espiritual,
aquilo nos é benéfico, aquilo nos é positivo, nos será de grande valia. Por exemplo, quando passamos aqui na Terra algumas fases de sofrimentos relacionada, por exemplo, com a moléstia física, com a doença física, nós somos atendidos e assistidos do mundo espiritual com carinho e com desvelo, nem sempre para que nos libertemos daquilo, ou sejamos curados daquela enfermidade, mas que tenhamos paciência e resignação para que deixemos o curso natural daquele mal se escoar das nossas individualidades perispirituais, num processo natural de limpeza e de drenagem, razão pela qual temos até que compreender o fenômeno das doenças na Terra, o que não quer dizer que deixemos de buscar os recursos, mas que procuremos entender a ação benéfica do sofrimento legítimo. Se assim não fora, Cristo não teria dito: bem-aventurados os aflitos e os que sofrem, no Sermão da Montanha. É realmente para se pensar. Tudo isso o Espiritismo nos coloca ao alcance. Não lançarmos mão da revolta, porque nós somos ainda frágeis. Porque se não fôssemos, nós teríamos, quem sabe, alcançaremos algum dia aquela força moral para dizermos: muito obrigado, Senhor, por esta fase difícil, por esta doença insidiosa, porque ela me permitirá a felicidade futura. É muito difícil nós sabermos, no nosso nível de entendimento, aceitarmos isto. Mas comecemos a pensar também nisto, porque é uma das funções da doutrina espírita. Conscientizar-nos que o Espiritismo, acima de tudo, não veio para curar corpos, veio para curar almas. E para curar almas, em algumas circunstâncias, é preciso enfermar corpos. Os corpos se enfermam para limpar a alma. Para sublimar o espírito, para libertar o ser. É muito interessante. O Espiritismo se caracteriza por uma filosofia eminentemente libertadora. Mas não é aquela religião que promete o céu, nem que garante o céu, apesar de explicar o que é o céu. Mas conscientiza-nos da responsabilidade do ato de viver e do ato de existir, da importância dos segundos, dos minutos, das horas. É extraordinário começarmos a entender isto. Não é para buscarmos o sofrimento. Não é a doutrina espírita uma doutrina de autoflagelação, absolutamente não é. Mas não é uma doutrina de revolta. É uma doutrina de compreensão, em que a pessoa compreende
e adquire forças para a autossuperação em muitas circunstâncias da nossa vida. E nos dá às mãos a chave do futuro. Nos dá essa responsabilidade. É a maioridade do espírito. É aquela fase em que, quando nós temos crianças em nossas casas, os nossos filhos atingem uma idade espiritual, uma idade física, e nós entregamos a chave da casa para esta criança, ou para este já jovem, porque ele já começa a apresentar equilíbrio e maturidade para assumir a responsabilidade dos seus atos. Nós vivemos esta fase no mundo e os espíritas somos aqueles que já começamos a adquirir esta maturidade, e a providência divina vem e nos entrega a chave da responsabilidade e do livre-arbítrio e nos diz: faça-se, construa-se, edifique-se, que nós somos livres. Pelo conhecimento da verdade. Desta forma, meus queridos irmãos, o mundo espiritual nos assiste os passos, nos acompanha. É tão real, tão verdadeiro, que chega a ser mais importante até do que este, porque os espíritos afirmam isso. Quando nos dizem que este poderia inclusive desaparecer, sem que houvesse qualquer prejuízo no processo da criação, porque nós simplesmente seríamos transportados, transladados para outros locais, para outras dimensões, para outros mundos, onde continuaríamos normalmente este nosso caminhar incessante, porque a vida eterna é o único patrimônio que realmente nós temos e que não podemos fugir de forma alguma. Não podemos fugir da vida. Ou nós aprendemos a comandar a nossa vida, ou nos condenamos ao sofrimento que poderá ser prolongado, porque da vida não há como escapar. É um determinismo a que todos nós estamos sujeitos, queiramos ou não. Ou aprendemos a viver, ou desorganizamos a nossa vida. E agora, com a doutrina espírita, nós temos os elementos para nos posicionarmos neste universo e realmente começarmos, de fato, a aprendermos a dar os passos. Vejam que espiritualmente nós estamos começando a dar os primeiros passos. Estamos assim como aquelas crianças que o pai começa a soltar e começa a perceber e alegrar-se que ele já está começando a caminhar. Nós somos esses espíritos que estamos começando a caminhar. Isto é muito bom sabermos. O assunto é este, meus irmãos, é o tema da noite que nós encerramos agora. É bem verdade que o assunto sugere ainda muitos comentários, porque não esgotamos a matéria, tocamos em alguns pontos apenas dessa questão. Não temos tempo para fazermos uma análise mais ampla, mais aprofundada sobre o assunto. Mas a noite já nos ofereceu alguns elementos para as nossas considerações, a nossa meditação, e permita a Deus que esses bons espíritos, que a todos nos têm assistido, nos amparem realmente e estejam conosco.
E que de nossa parte nós não nos esqueçamos daqueles que aguardam de nós o amparo e a proteção. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.